Olá pessoal, tudo bem? Ainda vale a pena publicar um livro na Amazon? Eu quero fazer uma reflexão aqui com você e essa reflexão aqui é minha, professor Danilo Mota, e é de alguém que já publicou mais de 6 livros nessa plataforma, tá? Então acho que eu tenho alguma experiência para passar aí para você que está buscando publicar o seu primeiro livro, tá? Então vamos falar sobre isso após a vinheta. Bom, pessoal, com o advento da IA, muitos vêm falando que o mercado de publicação de livros vai acabar, tá? A questão é que eu já ouço essa história aí já há algum tempo, tá? E algumas pesquisas sérias indicam que realmente o mercado literário está passando por mudanças e a IA, logicamente, está afetando esse mercado, né? Então, eu quero conversar com você, apesar de ter essas notícias apocalípticas, tá? Eu quero conversar com você sobre essa questão específica da Amazon aqui hoje, tá? Então, se você já gosta desses conteúdos, né? Você está buscando publicar o seu primeiro livro, eu estou produzindo aqui alguns vídeos, tá? Sobre essa questão de mercado literário, publicação de livros independentes, algo relacionado a isso, tá? Então, se você tem interesse e esse vídeo aqui está te ajudando, se você já gostou desse tema, dá um like aqui para mim, se inscreve aqui no canal, não deixe de fazer isso, tá? Porque isso ajuda bastante aqui o vídeo a alcançar mais pessoas e a ajudar mais pessoas, tá? Bom, depois de publicar aí mais de 6 livros na Amazon, tá? E eu tenho aí até agora, até o momento, mais de 120 mil páginas lidas, tá? Vou deixar uma imagem aqui do meu painel lá do KDP, né? Do Kindle Direct Publishing, né? E para você dar uma olhada. E eu quero falar aqui, já falar para você que eu quero deixar 3 motivos, né? Para você publicar o seu livro na Amazon. Você está considerando publicar um livro, você está escrevendo um livro, você está pensando em escrever, seja poemas, contos, etc. E você considera a Amazon como uma plataforma, de repente alguém te falou que a Amazon não serve mais, a Amazon está caindo muito, já tem muito autor lá. Então eu quero te dar 3 motivos para você publicar o seu livro na Amazon, tá? Então aqui eu vou defender a publicação do livro na Amazon, beleza? Motivo número 1. E acho que é um motivo bem óbvio, assim, bem forte, tá? A Amazon continua sendo a maior livraria do mundo, beleza? Então só isso já faz com que ela seja uma vitrine bastante interessante para você publicar o seu primeiro livro, né? A Amazon consegue ser uma livraria maior, acho que 2 ou 3 vezes maior, tá? Talvez até mais que isso, do que a Barnes Noble, por exemplo, nos Estados Unidos, do que a Penguin Books, tá? E outras. No Brasil nem se fala, a Amazon é a maior de todas as plataformas, tá? Nós temos livros aí sendo vendidos na Wiclap, sites como Livraria Cultura, enfim, outras livrarias aí, sebos, etc. Mas a Amazon é a opção número 1 quando os usuários buscam um livro, tá? Milhões de leitores visitam a Amazon todos os dias em busca de soluções, histórias e informações ligadas ao mercado de livros, beleza? Então, um ponto de destaque, você não precisa, na questão da Amazon aqui, você não precisa convencer ninguém a ir lá na Amazon comprar um livro, tá? Pois as pessoas já estão lá para isso, tá? Então, a Amazon conseguiu conquistar, pessoal, um patamar de ser a número 1 quando as pessoas pensam em livro. E ela criou esse hábito nas pessoas, tá? Eu já até escrevi um texto falando sobre essa questão, né, de algumas plataformas para você publicar livros, tá? Vou deixar até na descrição aqui. Porém, para esclarecer, a Amazon ela possui aí um programa de autores independentes, né? E acho que, se não me engano, é a primeira empresa a ter esse programa de autores independentes, o que permite que exatamente qualquer pessoa publique um livro, tá? Se você não sabe, beleza? Se você é iniciante, se você não sabe, a Amazon tem um programa próprio de publicação de livros que eu falei aqui, que é o Kindle Direct Publishing, tá? Que é um sistema de autopublicação, beleza? Você pode publicar um e-book no Brasil, tá? Um livro eletrônico. E se você quiser publicar livros impressos, livros de capa dura e audiolivros, né? Você pode publicar na Amazon, mas é direcionado para o mercado americano, porque a Amazon no Brasil não imprime livros, beleza? Para autores independentes, tá? Só se você tiver uma editora, tá bom? Então, uma grande vantagem aqui da Amazon é o seu tamanho, a pessoa já tem o hábito de comprar na Amazon, né?
E uma outra vantagem de você publicar também aí no formato independente é que você não precisa de ter uma permissão de uma editora ou de um agente para você publicar o seu livro e até fazer mudanças no seu livro, tá? Então, com a Amazon, pessoal, o seu livro pode estar disponível para pessoas no mundo inteiro, tá bom? Então, isso tem uma vantagem também, porque você pode... a Amazon tem no sistema de autoria independente que ela tem, no programa, tá? Você pode ter renda, tá, com a venda dos livros e receber os royalties de venda dos seus livros direto na sua conta bancária, tá? Na hora que você faz o cadastro, você vai fazer o cadastro do seu banco e a Amazon, depois de um processo ali de validação, a Amazon, quando começa a vender quando você lança o livro e começa a vender, a Amazon começa a depositar o valor lá que você tem de direito mensalmente, tá? Então, é muito legal essa parte, tá? Seja muito ou seja pouco, aí é um outro debate, tá? Se vende muito, se vende pouco, etc. A Amazon é a maior plataforma, então aqui eu recomendo para você começar. O segundo motivo, né, é que você vai publicar um livro, você tem que jogar o jogo da Amazon porque é um jogo de longo prazo, tá? Então se você é um autor, uma autora que quer ganhar focando no longo prazo, a Amazon é a plataforma ideal, né? E os autores de sucesso que eu tenho observado, pessoal, no mercado literário, são aqueles que lidam com a sua escrita como um negócio, tá? Ponto final, tá? Você tem que começar... Se você é um autor independente, você já publicou o primeiro livro, se você for autor independente e vai começar, precisa ter essa mentalidade, tá? E se você já publicou um livro e não tem essa mentalidade ainda, você precisa ter, tá? Tenha como mentalidade o seu negócio, os seus livros como um negócio, tá? Como produtos. Tá? Os autores que lançam um livro e encaram o seu livro como um negócio constroem mais autoridade, beleza? E eles têm mais chance de ter ganhos dentro da plataforma da Amazon, né? Eu vou falar aqui sobre algumas coisas que eu vejo que os autores de sucesso, tanto grandes quanto pequenos, eles se concentram nessa questão do jogo do longo prazo, tá? Primeiro, quando eles lançam um livro, eles pensam em resolver um problema específico para os leitores. Por exemplo, eu tenho esse livro aqui, eu sempre mostro ele aqui, que é o Como Conversar Bem. Então, qual é o problema que esse livro resolve? É o problema de como conversar. Então, você pode ter um livro focando na oratória, um livro sobre como fazer oração, um livro sobre como ler, interpretar tarô, horóscopo. Seja o problema que a pessoa tiver, tá? Você tem que resolver esse problema para o leitor, tá? Se o leitor gosta de romance, tá? Então já é um problema que ele tem. Ele quer ter viver histórias de romance através dos livros. Então já é um problema, entre aspas, que você precisa resolver. Segundo ponto, estabelecer um projeto de livro, já pensando no livro como um projeto profissional, tá? Invista numa boa capa, tá? Numa boa diagramação, se você puder, numa boa leitura crítica, tá? Se você não puder ler, pagar uma leitura crítica, tente convidar um amigo, um professor, ou até mesmo pagar, se você puder, esse professor, esse amigo ou grupo de amigos, para poder fazer uma leitura crítica desse livro e também uma leitura focada na questão de grafia mesmo, né? Questão de erros de português, etc. e tal, tá bom? Então é legal você já planejar o seu livro para que ele seja um livro profissional desde o início, beleza? Terceiro passo é entender e aplicar os conceitos de marketing ao mercado literário, tá? Se você quiser saber mais sobre o mercado de marketing para livros, né? Me coloca aqui nos comentários que eu vou gravar um vídeo focando mais sobre isso, tá? Um outro fator é trabalhar a construção de audiência, seja na Amazon, seja fora da Amazon, através das redes sociais, através do seu círculo de amizades presencial, tá? E um outro fator é pensar no lançamento do livro e já planejar a sequência de outros livros, né? Então, por exemplo, você planeja e insere o seu livro ali na Amazon, faz o lançamento dele, beleza? Já pense em ter livros como uma esteira, tá? Como eu faço aqui, ó, ter 3 ou 4 livros, tá? Para você ter uma sequência e aí você conseguir ter ganhos maiores com mais de um livro, tá bom? Para que esses ganhos se somem. Porque a Amazon costuma pagar lá, sei lá, por página lida, tá? Então, é um sistema que a Amazon paga. Então, quanto mais páginas as pessoas lerem, mais você vai ganhar, beleza? Então, se você tiver mais de um livro, você tem mais chance de ter
mais renda, tá? Vamos ao terceiro motivo, né? Na Amazon você pode começar pequeno, tá? O que quer dizer isso, né? Por exemplo, pessoal, se eu estivesse começando hoje sabendo o que eu sei, tá? Eu começaria com o que eu chamo de menor livro viável, tá? MLV, beleza? Isso é um pouco diferente, tá? É uma coisa que eu hackeei lá do mercado americano, daí eu trouxe aqui para o Brasil, que é a questão de você fazer o menor livro viável. Isso consiste em você não tentar reinventar a roda na questão de lançamento do seu livro, tá? Ou você não tentar buscar escrever sendo com o objetivo de ser o próximo Paulo Coelho da literatura, tá bom? Então, eu começaria hoje, se eu fosse escrever, né, se eu fosse você, com um mini livro, tá? Que eu chamo. É algo que eu falei lá que eu peguei no mercado, eu aprendi no mercado americano. Lá tem autores que lançam mini livros, né? São livros curtos, focados em resolver somente um problema do leitor, né? E aí eles lançam um livro pequeno, e aí depois que eles lançam, eles repetem o processo lançando outros livros, tá? Então, é algo que tem feito sentido para mim, né? E eu tenho indicado para os meus mentorados e pessoas que conversam comigo sobre livros, né? Eu tenho incentivado elas a publicar um mini livro. Eu chamo até isso de método mini livro, tá bom? Se você quiser conhecer mais, quiser marcar uma conversa comigo, me chama aqui, me manda uma mensagem, tá? Entre em contato, tá bom? Que eu vou conversar com você sobre o seu projeto de livro sem compromisso, para eu te passar como que você pode lançar o seu livro em menos tempo, tá? Com o mini livro, você vai lançar vai escrever mais rápido, tá? Porque o livro é menor. Você vai escrever mais focado, porque ele direciona para um problema do leitor, beleza? Você vai lançar com menos tempo e ele tem possibilidade de ter ganhos mais rápido, tá? Porque o lançamento do seu livro, ele não demora, ele destrava, né? Esse processo ele destrava o seu livro, beleza, pessoal? Então eu dei aqui 3 motivos para você, motivos que justificam valer a pena publicar um livro na Amazon, né? Vamos recapitular? A Amazon, eu publicaria na Amazon, motivo 1, a Amazon é a maior plataforma de livros do mundo, tá? No Brasil também, então vale a pena publicar por causa disso. Outra, a Amazon é para quem pensa em longo prazo e pensa em livros como um negócio, tá? Então vale a pena por isso também. E vale a pena porque na Amazon você pode começar pequeno, tá? E é o que a maioria dos autores aqui independentes começa. Eles começam pequenos, começam do zero, tá? Então eu recomendo muito a plataforma da Amazon para vocês, beleza? Apesar de todos os defeitos que ela tem, eu não falei dos defeitos, tá? Ela tem vários problemas, mas tirando os problemas, aliás, diminuindo os benefícios dos problemas, ela ainda sobra muitos benefícios, beleza, pessoal? E aí, você já publicou pela Amazon, está pensando em publicar? Deixa aqui nos comentários, ficou alguma dúvida sobre esse vídeo? Quer que eu grave um vídeo sobre algum tema específico que foi falado aqui? Deixa aqui nos comentários também. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo, pessoal. Até lá!